Boa noite, professor. Opa, boa noite. Boa noite, Vânia, Alcione. Hoje a gente vai falar aí sobre o livro de Atos, né? Introduzir o livro de Atos. Eu tinha falado que a gente ia falar do livro de Lucas e Atos juntos, porque é o mesmo autor, né? E aí hoje a gente começa o livro de Atos e a gente vai terminar a matéria falando do Evangelho de João. Então hoje a gente introduz, falando algumas coisas sobre o livro de Atos, assim, mais relevantes, né? Eu vou deixar o material, vou dar umas dicas aí para vocês. E nossas últimas aulas vão ser aí dentro do Evangelho de João, tá certo? Eu fiz uns slides aí para mostrar para vocês sobre Atos, né? Uma pequena introdução. E aí aquela velha história que a gente sempre fala, né? Para estudar esses livros do Novo Testamento ou Antigo Testamento, é legal você ter um comentário, você ter uma introdução, né, ao Novo Testamento, e isso vai te ajudando. Tem vários comentários do livro de Atos, eu vou apresentar alguns para vocês. O livro de Atos, a proposta, né, é falar sobre Paulo, falar sobre o início da igreja, né, é falar sobre o início do cristianismo, e tem muito tema legal dentro do livro de Atos, né, você sabendo explorar, usando os materiais adequados, dá para tirar muita coisa legal do livro de Atos, né? Eu vou mostrar alguns materiais aqui que podem ajudar nisso. Um dos primeiros é esse livro aqui, do Oscar Cullmann. Eu vou tirar foto, tá, desses livros e vou botar lá no grupo do WhatsApp. Quando eu for jogar a aula, aí eu jogo a cópia desses livros também, né? Esse livro vai falar aí das origens do Evangelho. Então, ele fala das temáticas dentro do Evangelho e também no livro de Atos. Há uma guerra teológica, né, sobre quem é Jesus, né, sobre qual Jesus é Deus, Jesus não é Deus, Jesus é um homem, né, Jesus é um homem que virou Deus, é uma das questões, né, sobre a titularidade de Jesus, e o Oscar Cullmann vai trabalhar essa temática. Para a gente, isso hoje não é muita novidade, né? É muito claro, né, para a maioria das pessoas hoje que Jesus é Deus, apesar das pessoas não compreenderem muito bem, né, a implicação disso, de ter um Deus que encarnou, se tornou como um de nós, né? Isso é uma temática muito forte, não só nos evangelhos e no livro de Atos, mas em todo o Novo Testamento, né, do Deus que se torna como um de nós, e a relevância, né, desse sacrifício. Na cultura grega, na cultura romana, né, era comum você terem divindades que tinham relações com seres humanos, e dessas relações nasciam os semideuses, né? Então, naquela época, essa visão de um Deus encarnado não era muito incomum dentro da sociedade grega, da sociedade romana, né? As mitologias gregas e romanas entendiam isso. Hoje, para a gente, a maioria das pessoas, isso passa desapercebido, né? Mas é uma temática legal que é trabalhado no livro de Atos, né? E essa é uma perspectiva que dá para trabalhar para a gente entender principalmente a importância do sacrifício de Jesus. E a comunidade, essa primeira comunidade, né, que tem essa igreja que nasce ali em Jerusalém, a partir ali daquele evento do Pentecostes, na festa da colheita, né, onde desce lá o Espírito Santo, os apóstolos começam a falar em outros idiomas, não é outra língua, não é língua estranha, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a comunidade começa a nascer ali. Então, eu tenho uma igreja que nasce em Jerusalém. É um movimento judaico, ligado às tradições judaicas, mas que ainda acredita que Jesus é o Messias, mas que acredita que Jesus é o Messias. Desse movimento judaico se distanciar e virar um movimento cristão, né, o livro de Atos vai tratar disso. E aí tem uma série de questões teológicas, né? O cristianismo, ele é uma miscelânea de costumes
crenças e tradições gregas, romanas e judaicas. O cristianismo não é uma religião pura, né? Ele tem interferências, né? Influências aí dessas três perspectivas teológicas. E o livro de Atos vai falando um pouco dessa caminhada. Então, esse livro que eu mostrei do Oscar Cullmann é legal, que trabalha um pouco isso. Um outro livro legal aí, né? É esse aqui, ó, A História Social do Proto-Cristianismo. Ele vai mostrar um pouco, né, dos primórdios aí do judaísmo, e como que você tem essa transição de uma comunidade judaica que vai virando aí uma comunidade cristã. Como que isso é difícil, né? Você vê que Paulo fala muito contra os judaizantes, né? Contra a questão da lei, né? Que é necessário não deixar a lei interferir agora na nova realidade, no novo Israel. Por quê? Porque há muitos desses que estavam acreditando que Jesus era o Messias eram judeus e achavam que era necessário continuar com as crenças, com os costumes judaicos. E aí Paulo vai falar muito contra isso, né? O livro de Atos relata um pouco sobre isso ali no concílio em Jerusalém, né? A partir de Atos 16, onde é discutido isso, né? Vamos ou não seguir as tradições judaicas? E aí toma-se uma decisão de que não será necessário, mas que fica ali uma observação quanto a comer carnes oferecidas, né, e tal. E Paulo, a partir dali, tem mais liberdade de pregar esse evangelho, essa novidade, desligada das tradições judaicas, né? E a gente tem isso aí dentro do livro de Atos e das cartas de Paulo. Então, esse livro que eu mostrei agora, ele vai falando um pouco sobre isso, vai apresentando algumas temáticas, né? Deixa eu ler aqui algum. Ó, ele vai falando sobre a sociedade, né? Como que ela se formava, a distribuição de renda, né? Como que isso interfere. Vai falando um pouco sobre a questão de Israel, né? Como Israel via isso. A gente vê lá em Atos 6, o pessoal fala, é o início do corpo diaconal, né, e tal. Tem nada a ver ali, corpo diaconal das igrejas hoje, com o que acontece em Atos 6. O termo diaconia, né, em grego, ele significa serviço ao outro. Teoricamente, os diáconos hoje deveriam servir ao outro, e não à instituição ou ao pastor. O corpo diaconal seria um grupo de pessoas, isso na teoria, né? A partir do que tem em Atos 6, seria isso. É um grupo de pessoas que ajuda as viúvas, necessitados, né? E aí por diante. Então, não seria aquele grupo que fica ali defendendo o pastor, combatendo o pastor, ou vigiando a vida dos outros, né? Que, lamentavelmente, cria-se aí essa má fama. Estou dizendo que todo diácono é assim, mas é uma visão equivocada, como se fosse um grupo de pessoas que funcionam mais em favor da instituição do que socialmente, né? E Atos 6 não fala sobre isso. Atos 6 fala sobre um problema que era comum, né, dentro da comunidade ali, que era a fome, né, que era a pobreza. E aí são separadas algumas pessoas para estar de olho. Ó, a viúva está sendo atendida, né, os estrangeiros que fazem parte da nossa comunidade estão recebendo o que tem. A economia dentro dessa primeira comunidade cristã é uma economia socialista, né? Onde as pessoas dividem tudo que têm. Ainda, segundo alguns, essa perspectiva é porque ainda existia a crença de que Jesus ia voltar naquela época, naquele momento. Então, não se dava muita importância à questão do ter, né? Então, vamos dividir o que a gente tem, porque Jesus vai voltar logo, então, para que ficar acumulando coisas? Para alguns, esse é o motivo dessas divisões dos bens. Para outros, não, é a perspectiva comunitária, fraterna e socialista aí, né, de que você realmente precisa compartilhar o que tem. E dentro da comunidade cristã, você não pode ter alguns com muito e outros sem nada.
Então, pelo menos, né, as pessoas terem o básico seria interessante. Isso aí é papo para uma discussão de anos, né? Até hoje muita gente discute, mas é um tipo de material como esse que a gente está falando que vai discutir, vai apresentar material, né, para a gente ter até uma outra visão, né, do que seria realmente o início dessa igreja. Um erro muito comum que muitas pessoas dizem é falar que temos que voltar ao primeiro amor, à igreja primitiva. Que igreja primitiva? A gente tem várias igrejas primitivas no Novo Testamento. Temos várias igrejas nascendo. Tem a de Jerusalém, tem a de Corinto, tem a de Roma, né? tem aos Hebreus, né? Tem as igrejas da Galácia, tem as igrejas da comunidade, que é dirigida a primeira e a segunda carta de Pedro. Isso são igrejas diferentes. Cada uma delas de uma maneira, de um jeito, com um problema, com uma dificuldade, né? Com uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, falar de uma igreja só é um erro, porque o Novo Testamento não fala de uma igreja primitiva. Ele fala de várias igrejas primitivas. E também é um pouco de bobeira falar, vamos voltar ao primeiro amor lá da igreja primitiva. O que tinha na igreja primitiva era guerra. Pedro brigando com Paulo, era gente querendo se dar bem. A gente vê lá a história de Barnabé, né? A gente vê lá a história... rapaz, esqueci a história lá do casal que morre. Quem é? Lembra aí a história? Rapaz, é logo depois da história de Barnabé. Ananias, Esse aí, né? Safira. Isso aí, o casal aí que quer se dar bem, né? Porque viu Barnabé lá, né, distribuindo, eles vão e mentem, e aí são tirados da comunidade por causa disso. Lucas usa a alegoria da morte, né? Mas, na verdade, eles não morrem por causa disso. Aí tem pastor hoje que vai usar isso para falar de dízimo, outra ignorância total, que ali não tem nada a ver com dízimo. E o que você vê nessa igreja, logo ali iniciando em Jerusalém? Briga, né? Nada diferente do que tem em outras igrejas. Você vê vários alertas, várias orientações, vários problemas, né? Paulo discute com um, discute com outro, deixa de ir para um lugar, vai para outro, porque se desentendeu com um, desentendeu com outro. Então, a primeira igreja em Jerusalém, né? Essa primeira igreja, né, que nasce a partir desse movimento cristão, é uma igreja que já nasce com problema, com dificuldade. Então, essa bobeira, que era o primeiro amor, tudo era festa, pura ignorância. É só ler o texto de Atos, você vai ver que é um grupo de pessoas comum, como outro qualquer, que está iniciando um processo novo, está iniciando uma caminhada nova. Alguns estão saindo de uma outra religião. Essa religião, né, que depois, lá no fim, só no final do século IV, né, que vai realmente estar definida aí, está nascendo ainda, o pessoal ainda nem sabe o que é. Num primeiro momento, a gente vê isso no texto de Atos, o judaísmo, né, e os cristãos, eles estão juntos ali. É a mesma coisa, depois que isso começa a separar. Então, né, não cometa o erro de dizer que tinha uma igreja primitiva. Você tem várias igrejas primitivas e que não era nada pacífica. Era uma igreja como outra qualquer, cheia de erros, cheia de problema, com brigas, com vaidades, com orgulhos, com boas coisas também, né? Então, não era aquele grupo de pessoas, tudo é festa, tudo é amor, né? Não é assim. Onde tem gente, tem problema, né? Então, sejamos realistas. Esses dois livros que eu mostrei inicialmente são livros bons, que vão demonstrar isso, né? A questão econômica, social, as crises, os problemas, as dificuldades. Entendo o seguinte, o Novo Testamento enfatiza muito a ideia de oferta, de ajudar. Por quê? Por causa das perseguições, né? Por causa da opressão que o Império Romano impunha, né? a esses primeiros seguidores de Cristo. Então, a oferta era algo que eu dava para o outro, sempre nessa perspectiva. O Novo Testamento, gente, de maneira geral, é um texto que fala do meu trabalho para o outro. Não é nada que eu vou fazer para me dar bem, né? Conforme a gente hoje, né, a maioria das pessoas pregam um evangelho que eu vou me dar bem. Isso não está na Bíblia, isso não está no Novo Testamento, né? Isso, lamentavelmente, não é a novidade hoje, mas o Novo Testamento é um livro voltado para o outro, para a fraternidade, para a comunhão, né? Para a solidariedade.
e uma leitura superficial acaba gerando esses enganos aí. Um outro livro legal é esse aqui, ó, do Frank Stagg, né? Também vai falar, é um livrinho já antigo, não sei nem se você encontra, mas de repente pode encontrar aí na estante virtual, né? E aí vai trazendo algumas temáticas legais, né, sobre o livro de Atos, né, sobre, né, esses primeiros desafios, né, que a gente tem aí. Ó, deixa eu ler aqui algumas temáticas dele aqui. Cadê? Ó, ele vai fazendo aí alguns comentários, né, ele faz algumas divisões. Então, ele vai tratar aqui, né, a questão do nacionalismo, o crescimento rápido, né, do judaísmo cristão, né, nesse início, né, como é que essa crença de que Jesus é o Messias, né, é algo que explode, né? Vai falando uma questão do universalismo do cristianismo, né, de como esse cristianismo ele é um tipo de religião que é para todos, né? E Lucas fala muito sobre isso, a gente já viu, né, estudando aí o livro de Atos, sobre essa mensagem de Jesus que é abrangente, que é universal, né? Que não é apenas para o pobre, mas também não é apenas para o rico, mas que é para todos, mas que foca nos grupos marginalizados, né? E o livro de Atos vai trazer isso. Um outro comentário é esse aqui do John Stott, né? Que é legalzinho também, vale a pena, né? Ele vai trazer aí versículo por versículo, né? Ou blocos de versículos, às vezes, comentando. Esse aqui você ainda encontra para vender também, é legal, né? E esse aqui da Loyola, a primeira história do cristianismo, um comentário aí sobre Atos. Inclusive, um aluno de um outro seminário até me deu a dica que a Loyola está em promoção, né? Essa semana aí. Então, se você tiver com dinheiro sobrando, se não estiver com dinheiro sobrando, mas tiver um cartão de crédito que não está estourado, vale a pena dar uma olhada lá no site da Loyola, tem muita coisa boa. Tem livro de 20, que era R$ 20, está custando R$ 9, né? Tem assim, as promoções muito legais. Faz aquela filtrada, né, naquilo que você acha interessante, e aí vai ser legal. Então, vale a pena dar uma olhada lá no site da Loyola. Não estou ganhando nada com isso, que eu não trabalho para a Loyola, mas é sempre bom a gente divulgar a promoção, porque livro é muito caro, né? Principalmente teologia, porque a demanda é pouca. Então, se você tiver interessado, vale a pena. Esse livro aqui, que eu mostrei para vocês, lá está em promoção no site, né? Você consegue promoção lá no site da Loyola. Então, vale a pena. É uma coleção, tem vários outros, né? Então, é legal. Eu tenho vários livros aqui da Loyola. Esse aqui, por exemplo, ó, quer ver? Esse aqui, ó, Metodologia do Novo Testamento e Metodologia do Antigo Testamento. Lá estava R$ 9, 9 ou R$ 10, uma coisa assim, cada um desses dois livros. Entendeu? Estava entre, acho que era R$ 9, uma coisa assim, se eu não me engano, baratinho. E são livros legais que vale a pena aí você dar uma olhada lá, né? Porque principalmente para a questão de pesquisa, certo? Então, dito isso, gente, para estudar o livro de Atos, assim como qualquer outro livro aí, né, esses materiais que eu mostrei, é legal, vale a pena aí você dar uma pesquisada, né? Na ementa do curso também tem lá alguns livros, né? Você querendo dar uma pesquisada é legal, porque todo livro que a gente for estudar, a gente tem que ter uma base, né? Saber de onde tirar aí o conteúdo, porque é legal. Então, muito mais do que querer falar, né, de descida do Espírito Santo, de falar em língua, né, de que os apóstolos faziam milagres, o livro de Atos é um livro que tem um conteúdo teológico, né, muito legal, muito importante, fala dos desafios, né, dessa igreja que nasce lá em Jerusalém e como é a estrutura desse cristianismo, como esse cristianismo começa a se estruturar teologicamente, né, principalmente na crença da pessoa de Jesus, né? Quem é Jesus é um dos grandes desafios aí que o livro de Atos vai estar apresentando. Paulo é o grande personagem, né? Aí do livro de Atos. Ele é o
digamos assim, o ator principal, né? A gente tem aí, a partir do capítulo 8 e 9 de Atos, uma centralidade muito grande na pessoa de Paulo. Há aqueles que dizem que o texto de Atos é o quinto evangelho, né? Que é o evangelho do Espírito Santo. Eu acho, né, não é bem essa caminhada, ele fala da pessoa do Espírito Santo, né, e tal, mas o foco não é a pessoa do Espírito Santo. Então, é bobeira isso, só porque ele começa dizendo que vai descer o Espírito Santo, vai dar poder, eles vão testemunhar, né? Lá em Atos 1:8, Atos 1, de 6 a 8, né? E depois você tem lá aquele fenômeno em Atos 2 também, mas e aí acabou, né? O resto o pessoal vai seguindo, né? Tem lá um ou outro evento, mas que também tem nos evangelhos. Então, dizer que a temática principal seria o Espírito Santo é uma leitura, mas eu acho que tem muito mais coisa no Evangelho de Atos do que apenas a ideia do Espírito Santo. Até porque não dá para fazer nenhuma doutrina sobre o Espírito Santo só a partir do livro de Atos. Então, é um cuidado aí que a gente precisa ter. Bem, dito isso, alguém quer fazer alguma pergunta inicial em cima aqui do livro de Atos? Senão a gente vai passar aí para os slides aí. Não? Então vamos seguir. Bem, deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Primeiro slide aí, né? Livro de Atos. Esse slide é um slide introdutório, né? Para a gente ter uma noção, noções básicas aí, né? Sobre o livro de Atos, para ajudar um pouco a entender, né? Então vamos lá. O livro dos Atos é a continuação do terceiro evangelho, escrito pelo mesmo autor, Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo. A evidência externa de vários escritores do segundo século em diante é unânime e suficiente sobre este ponto. E a evidência interna do estilo, perspectiva e assunto dos dois livros é igualmente satisfatória. Atos, como o terceiro evangelho, é dedicado a um certo Teófilo. O terceiro evangelho é o primeiro tratado, como se lê na sentença inicial de Atos. Teófilo parece ter sido pessoa de certa distinção, à vista do tratamento que Lucas lhe dá. Excelentíssimo, atribuído a Liures, né, aos governadores romanos da Judéia. A gente já conversou, né, sobre essa temática de Teófilo, né, de ser um título aleatório, de ser o líder de uma igreja ou de um grupo, né, ou de ser aí um oficial romano que estivesse aí, né, guardando Paulo, né? Então fica aí essas questões sobre a pessoa de Teófilo. Então, Lucas e Atos, inicialmente, eram livros que estavam juntos, né? E eram lidos juntos. E é legal, né? Você ler Lucas e logo depois ler Atos, que você vai ver você tem uma perspectiva legal. Sobre a questão de evidência interna e externa, o que é evidência externa? Evidência externa é quando aqueles primeiros cristãos, os primeiros líderes da igreja, né? Os chamados pais da igreja, né? Eles falavam sobre os textos que hoje nós consideramos canônicos, né? Então, esses homens, né? Os chamados padres da igreja, né? A gente tem um livrinho, né, da Paulus, até ó, esse aqui, ó, para ler, né, os padres da igreja, ele vai apresentando aí alguns nomes, né, alguns personagens, algumas questões que esses homens traziam, né? Ireneu, né? Tinha lá, né? Inácio de Antioquia, ele vai falando aí sobre o início, né? Jerusalém a Roma, né? Então, esses primeiros líderes, né? Ou intérpretes das escrituras, eles desenvolveram, né? Temas, ideias, né? Estudos, né? Sobre os autores, principalmente dos evangelhos, que a gente não tem, né, escrito aí, eu escrevi, né, e tal, nos evangelhos. Então, isso é o que a gente chama de evidência externa, né? Documentos antigos
e, por exemplo, os pais da igreja que falavam, né, sobre esses textos. E a evidência interna é o estilo, né, a forma como escreve. O grego de Atos e o grego do Evangelho de Lucas são bons gregos, né, escritos num bom grego, né? Então, quem escreveu sabia o que estava fazendo, que poderia ser característico de Lucas. Lucas, ele era médico, né, uma pessoa então que tinha estudo, sabia escrever, sabia ler, o que não era comum, né? Você vê que ele fez pesquisa, né? É alguém que andou com Paulo, né? Então, diferente dos apóstolos, os apóstolos, no geral, eram pessoas simples, ignorantes, sem cultura. Lucas não era apóstolo de Jesus. Então, Lucas ele escreve com muita propriedade, né? Sabendo o que está escrevendo, e num estilo muito interessante. Atos, gente, não é um livro de história, na ideia do que a gente entende por história. Na nossa perspectiva, quando fala assim, esse é um livro de história, são livros que estão contando como a coisa aconteceu. Pensa bem, você aprendeu na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que Cristóvão Colombo descobriu a América, que Dom Pedro I gerou, né, a independência do Brasil, que a princesa Isabel libertou os escravos no Brasil. E aí, quando você sai, né, do antigo segundo grau, né, quando você sai lá, né, do ensino médio, vai para a faculdade, ou se você liga hoje a televisão no History Channel, no Discovery Channel, né, você vai ver que tudo isso é historinha. Que Cabral não descobriu nada, Colombo não descobriu nada, a princesa Isabel não fez nada, Pedro I não fez nada, que a história não foi bem essa. Mas aí você conta isso para as crianças, né, dizendo, olha, os livros de história relatam. Não, uma visão da história diz isso, né? Uma visão muito superficial, uma visão muito ligada a interesses políticos, sociais, né? E colonialistas, né? Ainda hoje, né? Para manter o Brasil subserviente aí a grandes, né? Potências, tem essa visão. Agora, quando você começa a estudar, né, de maneira séria, né, e tal, você vê que não é bem assim a história, né? Que muita coisa já tinha acontecido antes de Cabral e Cristóvão Colombo terem aparecido, que grandes interesses moveram a ação simbólica, né? A ação da princesa Isabel foi meramente simbólica, né? Não libertou ninguém, né? Ela só deu um ato simbólico, porque o movimento já estava aí, a coisa já tinha eclodido, né? Eclodido de dentro para fora, né? A rebelião já estava acontecendo, né? Mas os livros de história, né, contam como se fosse, não, aconteceu, né? E Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, aquela baboseira toda lá. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que entender a mesma coisa. Não é história, né? Principalmente o livro de Atos, não é história. Pensa bem, gente. Pedro faz o discurso, logo aquele fenômeno que acontece, 3.000 almas se convertem. Numa sala de aula, com 40 alunos, um professor não consegue falar. Se os 40 alunos decidirem começar a falar tudo junto, imagina num ambiente onde tinha 3.000 pessoas, um cara falando sozinho e todo mundo se converte. O que Lucas está falando ali? Está dando um resumo, ele está dando a simbologia, né? Está dizendo que essa igreja inicia com o relato da salvação. Você vê que Pedro, um cara ignorante, né? Um cara simples, sem cultura, o cara faz um relato, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e cita, mas é que o judeu aprendia a escritura desde criança. Meu irmão, criança é criança em qualquer cultura e qualquer época, né? Então, não decorou a história toda dessa maneira, né? Principalmente a criança pobre, né? Que está mais preocupada em comer do que estudar. Então, o que Lucas faz, fala aí, Ariel, o que Lucas faz é um relato, né? Um relato simbólico sobre aquele fenômeno que acontece ali,
de início do grupo que posteriormente ia ser o cristianismo, ia ser a igreja. Então, não dá para eu levar essa história, né, ao pé da letra no livro de Atos. Né? Então, é uma perspectiva que a gente tem que trabalhar com muita cautela, com muito cuidado. Né? É um livro riquíssimo, teologicamente falando, mas não é história. Né? História, no caso, de que está relatando exatamente os fatos como aconteceram, né? De que tudo que está ali aconteceu exatamente daquela maneira. Então, tome muito cuidado com isso, até para você não se decepcionar depois lendo aí os eventos. Né? Seguindo aí. Né? Não, então foi o primeiro, foi o primeiro slide. Né? Vamos para o segundo. Ele, né, Lucas, já havia recebido alguma informação a respeito da fé cristã e foi para ele fornecer uma explicação mais precisa de sua fidedignidade que Lucas, desculpa, ele ali está se referindo a Teófilo, né? Que Lucas, em primeiro lugar, escreveu a história dos primórdios do cristianismo. Lembre-se, quando eu falo história, não é história, né? Aconteceu exatamente dessa maneira. Começando do nascimento de João Batista, de Jesus, lá no Evangelho, até o fim dos 2 anos de prisão de Paulo, em Roma. Assim, Lucas e Atos não são realmente 2 livros, porém 2 partes de uma obra só. O breve preâmbulo do Evangelho, intencionalmente, se aplica a ambas. Alguns eruditos têm sugerido que Lucas projetou escrever um 3º volume, mas os argumentos que alinham em abono a essa ideia não são conclusivos. Ideia aí saiu com acento, não tem mais acento, de acordo com o novo acordo ortográfico, vamos tirar. Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa nessa primeira parte? Está acabando aí o tempo dessa primeira etapa. E aí, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, aproveita aqui, que aí a gente... senão a gente encerra e entra na outra etapa. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então vamos sair agora. Sai aí da reunião, entra no mesmo link para a gente continuar na outra etapa aí.